Fala, vestibular do IPG. Nesta véspera da prova, eu vou dar algumas dicas para a prova de redação da instituição. Lembre-se, amanhã ao chegar e pegar o seu caderno de provas, não olhe para outras questões que não seja a produção textual exigida. Dentro do esperado, a proposta textual pode ser de um desses 5 gêneros: resumo, carta de reclamação, carta-resposta à reclamação, notícia e dissertação. Vamos começar por aquilo que é mais tradicional, a dissertação. Toda dissertação argumentativa precisa ser dividida em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Note o seguinte, que o desenvolvimento, como é a parte mais concentrada, a parte onde você vai expor seus argumentos, ela precisa ser a maior parte da dissertação. Então, muito cuidado com os 2 parágrafos de construção do desenvolvimento. Eles têm que ter mais linhas do que a soma da introdução e da conclusão. E lembre-se, o argumento é o carro-chefe da dissertação. Argumente, pense. Se cair a dissertação, pense no tema que for ofertado, faça uma tempestade de ideias, anote palavras-chave e a partir disso comece a construir um argumento condizente. Vamos pensar o seguinte: água, que é algo bem batido aí nos vestibulares nos últimos anos. A maior parte das pessoas fala que o problema da água está no uso caseiro. Banheiro, descarga, banho, lavagem de carros. Está errado? Está equivocado? Não. Mas, por exemplo, o uso da gastança de água no Brasil está ligado, por exemplo, com a agricultura. É de lá que vem o maior consumo de água. Então, muito cuidado na hora de argumentar aí, certo? Outro texto que pode aparecer, esse tem mais chances que a dissertação: carta. A carta que pode aparecer vai ser a carta de reclamação, aquela que você vai escrever em primeira pessoa e vai argumentar sobre a reclamação de um produto que comprou e estragou, ou não foi recebido, ou ainda uma carta social enviada para um político, enviada para um ministro, falando da educação, falando da saúde, falando do transporte no Brasil. Na estrutura da carta, data colada à margem, vocativo, atenção com o vocativo aí, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, daí ainda pode ser senhor editor, caro cliente e assim por diante. Não pula a linha e começa o corpo da carta. Esse corpo da carta precisa atender alguns requisitos. O primeiro, o teu envolvimento com o produto reclamado. Segundo, a descrição desse produto reclamado. E a terceira, uma espera de uma resposta, do feedback da empresa. Termina com uma despedida, um atenciosamente, um respeitosamente, e a assinatura vai depender do enunciado. Se ele não falar nada, não assina. Se ele pedir que você assine, ele deve indicar como assinar lá. Jamais utilize seu nome, salvo se o enunciado pedir. Assine com o seu nome, o que dificilmente acontecerá. Carta-resposta. Você é a pessoa jurídica, você representa uma empresa. Então, para nós da empresa X, para nós da empresa Y, e vai relatar o problema. Primeiro ponto, atende o cliente, mas fala da responsabilidade social que a empresa tem no segmento aí do mercado de trabalho. Depois, concorda com o cliente? Depende o que o cliente reclama e argumenta. Se for uma companhia aérea que o cliente reclama que perdeu o voo, que perdeu o compromisso, porque o voo atrasou em decorrência do mau tempo, a companhia tem que explicar para ele que isso não é possível. Afinal de contas, a questão climatológica não é a companhia que regula. A companhia vai encaixar ele em outro voo e vai resolver o problema dele. Então, atenção com isso. A carta-resposta também precisa ter esse diálogo com o cliente. Nas 2 cartas, a norma culta, evitem usar redundâncias, questões de chavões, venham através desta, venham por meio desta carta, fujam disso, o gênero já se explica e acabou. A carta tem que ser pensada com calma, é algo argumentativo. Um gênero aí que também pode aparecer amanhã e não vai surpresa nenhuma se aparecer é o resumo. Então, muita atenção com o resumo. Resumo é o único dos gêneros aí, não só da UEPG, mas de qualquer vestibular, quando é pedido, que você não pode argumentar, que você não pode inferir nada. Então, muito cuidado. O autor do texto original coloca lá em uma rede social e você faz referência que é o Facebook, não mencione Facebook.
Porque o texto original não falou no Facebook, falou uma rede social. Então o teu texto tem que ir até o máximo uma rede social. Lembre-se, o resumo na introdução, você precisa sintetizar o texto em geral, a ideia central do texto. Então assim, quem escreveu, onde escreveu, como escreveu e por que escreveu. E sempre se utilizar de verbos no presente ou no pretérito perfeito, jamais no futuro. Lembre-se, em cada etapa do resumo você precisa retomar quem escreveu o texto. Então, para Machado de Assis, depois só para Assis, para o escritor, para o romancista ou ainda para Clarice Lispector, para Clarice, a escritora, a produtora, enfim, tem várias designações sinônimos ali que se referenciam ao autor do texto. Isso fica bem claro. Esse resumo da UEPG, se caso caia, como vai ter de 11 a 17 linhas, você pode dividi-lo em duas etapas. A primeira etapa, o primeiro parágrafo, você faz essa síntese do texto geral, fazendo a referência completa dele. E a segunda, você vai para o texto base, no qual você está resumindo, e vai fazer por etapas ali. Como que o autor fez isso? Com comparações, com exemplificações, com crítica, com contra-argumentos, enfim. Tem que ter muita atenção. Duas leituras do resumo. Uma primeira para identificar o que ele fala no geral. E uma segunda para ver como que esse texto é montado. Notícia caiu no vestibular de verão do ano passado, não deve aparecer amanhã. Mas caso apareça, lembre-se. Notícia. Primeira parte é o famoso lead. Que, quem, onde, como e porquê. Você precisa sintetizar. É o lance da pirâmide invertida. Você responde para o leitor as informações básicas aí, mais importantes. Depois você acaba expandindo-as de outras formas. E para terminar essa questão aqui da redação, você deve ficar atento com a questão das linhas. Um número seguro de linhas para você não comprar briga com o corretor, com o avaliador, se é de 11 a 17, é 13 linhas. 13, 14 linhas é um número mágico, se é que ele existe, tá? Desejo aqui uma ótima prova para você, que você tenha toda a calma e coloque em prática tudo o que você estudou ao longo dos semestres. Abraço do professor Bruno e aguarde, Redação Mais vem aí.